A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com a Priscila Muniz, maravilhosa, atriz, comediante, grande artista, roteirista, memeira, rainha da internet. Seja muito bem-vinda, Olá, Pri! muito obrigada pelo convite. O memeiro é muito bom, já vou deixar claro que sim, memeiros recebem dinheiro para fazer memes. Conta tudo pra gente, eu quero saber toda a sua trajetória, né, como artista. E eu sei que com certeza a pandemia, né, te projetou pro Brasil todo. Total, Eu acho que isso aconteceu, ainda bem, com mulheres talentosas como você. E também acho que eu tô emocionada, porque eu tô percebendo, estamos percebendo que as mulheres estão dominando a cena da comédia no Brasil. Já não era tempo, né? Pois é, ou não sei se só eu que tenho olhos pra elas, né? Só vejo mulheres agora São, tem brilhando. muitas e estão brilhando todas, é maravilhoso. Conta É um movimento. tudo, Pri, onde tudo começou? Então, eu sou de… como a maioria, a grande parte dos artistas que eu conheço, fazia teatrinho na escola, descobri lá que eu gostava de trabalhar com isso, não queria trabalhar com isso. Depois, na faculdade, não fiz artes cênicas, fui fazer desenho industrial. Você é de São Paulo, sou de capital. Sou de São Paulo. Aí fui fazer outra faculdade, que na época meu pai falou, não vai fazer. Meu pai também era artista, e aí ele falou, não vai fazer. Foi o caminho contrário, né? A maioria dos meus amigos tem família artista, eles incentivam. Meu pai era o oposto, assim, não queria de jeito nenhum. É, mas porque ele tinha algum trauma. Ai, alguma traumas. dor. Que a gente sabe o tamanho dos desafios, né? É, e aí ele falou, não vai fazer. E como eu dependia dele naquela época pra pagar qualquer faculdade que eu fizesse, eu falei, tudo bem, então vou fazer outras faculdades, vou pesquisar outra coisa. Fui fazer desenho industrial, que eu adorei minha faculdade. Tinha que ser com arte, assim, eu sempre gostei de desenhar, de todas as… tudo que envolvia arte me brilhava os olhos. Então eu fui escolher essa outra faculdade e amei fazer. Quando acabei a faculdade, falei, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Então aí eu fui fazer um curso profissionalizante de atriz, né? E depois aí fui emendando um curso atrás do outro. Quando eu terminei esse curso profissionalizante, eu falei, tá, agora eu vou explorar outras coisas que eu não aprendi nesse curso. Aí foi quando eu comecei a entrar na comédia. Que aí Mas eu descobri… você já era engraçada? Você já tinha essa… Então, isso é curioso, assim, já falei algumas vezes isso no meu Instagram e eu gosto de trazer esse peso pra essa resposta, porque as pessoas acham que a resposta padrão pra isso é sempre isso, de a pessoa já era engraçada desde cedo, era engraçadinha da turma. O meu era uma história, eu falo que eu tenho duas versões. Eu tenho a versão de, sim, eu era uma pessoa legal com as pessoas, eu já tinha um humor mais sarcástico, Tipo, já era debochada. mais irônica, mais debochada, Aham. mas nunca fui a engraçada da turma nem nada. E eu falo, tem essa versão, que é a versão leve, e tem a versão real, que é bomba. Gosto muito de trazer esse assunto, que é… eu entendi que eu sabia fazer bem comédia, eu treinei isso na minha vida inteira, porque o meu pai batia na minha mãe. Quando eu era mais nova, a vida inteira, ele batia. E eu descobri que a única coisa que linkava eu e meu pai era o senso de humor. E eu entendi que eu acalmava ele quando eu fazia ele rir. Então eu comecei, dentro de casa, a falar, tá, pera, como é que eu faço ele não ficar agressivo? Então, Você é filha única? eu e um irmão mais velho. Então, dentro de casa, eu começava… era o tempo inteiro. Eu falei, eu tenho que fazer meu pai dar risada. Eu tenho que fazer meu pai dar risada. E o humor do meu pai hoje em dia, muito parecido com o meu também, que é muito irônico. Então, tinha uns desafios, assim, não era qualquer coisa. Então, eu fui treinando dentro de casa, assim. E aí, quando eu vi, já fazia parte completamente da minha personalidade. Então, nunca foi num lugar feliz, assim, de… Porra, um lugar de dor, muita dor, assim. E aí… é isso. Por isso que eu nunca pensei… eu na adolescência nunca… primeiro que eu não sabia que tinha como ganhar dinheiro sendo comediante. Não me foi apresentada essa possibilidade. Quando eu descobri que eu queria ser atriz, mesmo assim, as referências que eu tinha brasileira… é um ambiente super machista dentro da comédia, né? Super. A mulher era ou feia, ridicularizada, não sei o quê, diminuída, objetificada, Então, burra. as referências que eu tinha nunca… primeiro eu achava que era muito distante. Dentro do teatro também tem um preconceito. Hoje em dia tá um pouco menor, mas tinha um preconceito com comédia, assim, era como se fosse menor. Então também, assim, juntando todas as informações que eu tinha, eu falei, não, isso aí não nem passava pela minha cabeça ser comediante. E também, ouvindo a história da vida da pessoa que era comediante, eu falei, gente, a minha não tem nada a ver. A minha é num lugar triste, eu nunca fui a pessoa engraçadona, a pessoa… Então, assim, demorei, assim, muito tempo pra cair a ficha que eu queria ser comediante. Porque eu não associava com a minha vida as habilidades que precisavam ter pra você ser uma comediante. E aí, depois que fui fazer curso, aí me formei, fui fazer profissionalizante de atriz. Aí, quando eu comecei a explorar mais
outras ferramentas de comédia, que foi improvisação teatral, fui fazer curso de palhaço. Aí que eu fui entendendo, que eu falei, não, pera. Então tem um caminho aqui. Então aí eu fui entendendo habilidades, fui desenvolvendo habilidades, técnicas, estudo, né? No geral, eu falei, caraca, eu tenho esse lugar que dá pra explorar. E aí foi quando eu entendi, assim, eu falei, tá, eu acho que eu quero trabalhar com isso, mas vamos lá, tem que entender agora o mercado, tem que entender se é possível, tem gente pagando por isso, quem que tá ganhando por isso, quem que paga por isso? Aí eu fui entendendo o processo até hoje, assim. E aí foi na pandemia que eu, de fato, recebi meu primeiro salarinho ali, que aí a graça que eu comecei a dizer no começo, que é como memeira. Quando a pandemia, né, surgiu, aconteceu tudo o que aconteceu, todo mundo focou muito na internet, né? Que era o único ambiente possível de… Tanto profissional, funcionando. Social, tudo. E aí, naquela época, eu já tinha alguns amigos que me acompanhavam no Instagram, que era mais pessoal, mas eu sempre enxerguei o Instagram como uma coisa, um portfólio mesmo, assim. Uma vou vitrine, postar, né? Uma vitrine. Então, eu já sempre postava coisas engraçadas e sempre fazia umas coisas assim. E aí um diretor, que era um amigo meu na época, não era tão próximo, mas ele já tinha me visto no teatro, numa peça de comédia. E ele falou, cara, tem um caminho ali que as empresas estão começando a explorar, que é nas próprias redes, né? Então, vamos usar a ferramenta da comédia para fazer eles entenderem que você consegue disparar muito melhor e muito mais rápido uma informação se você botar humor nela. E aí ele pirou nessa ideia, ele já tinha contato com várias empresas e ele foi fazendo os networks dele lá e aí do nada ele falou assim, bom, esse é o trabalho. Mas ligou, pra vender conteúdo das empresas. É tipo assim, a gente pegou, sei lá, a gente trabalhou muitos anos com a Smart Fit. Que a Smart deu um puta boom imagina, academia, assim, era tudo online, todos os cursos, tudo online. Então eles falaram, a gente precisa fazer essa rede ficar atrativa. E aí ele veio com a proposta de a gente criar memes que dessem as informações, tipo, sei lá, desde promoção tal. A gente vai postar um flyer de promoção ou a gente vai fazer um conteúdo que no começo as pessoas acompanham porque é engraçado até entender que é uma publicidade. Então a gente foi fazendo isso. E memes estáticos também, que aí as pessoas paravam mais, elas compartilhavam. Então assim, você faz a marca rodar muito mais quando você bota uma coisa cômica que alguém se identifica a ponto de compartilhar. Então, quando a gente descobriu isso, eu falei, caramba. E aí, quando eu vi, assim, salário legal. De fazer meme, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso pra minha mãe? Bota lá, agora vai no médico, dinheiro. Profissão memeira. Então, e aí eu coloquei na época no meu… Até hoje acho que tá na minha bio isso. Eu coloquei na época, e eu lembro que eu colocava memeira e ninguém entendia. Aí eu começava, um período eu colocava entre parênteses, recebo para isso. Tipo, galera, não é uma zoeira, é o meu trabalho. E aí a pandemia inteira eu fiquei fazendo isso. E a gente foi fazendo com outras empresas depois, aí tinha… Desde memes estáticos até os vídeos de sketch mesmo. Então, tipo, a mesma coisa. Tem que falar de uma promoção tal, ou tem que falar de um produto, ou de uma… Sei lá, qualquer coisa que eles passassem de briefing pra gente, a gente transformava aquilo em piada. E eu trabalhei até agora, trabalho. A última empresa que eu tava trabalhando disso foi agora, no final do ano, que a gente encerrou o contrato, assim. Mas foi o meu ganha-pão nos últimos 4 anos, assim. Sim. E com muito orgulho, assim, de poder trabalhar com isso, com comédia, com arte, assim, eu fiquei muito feliz. E depois daí você veio com mais força pro seu Instagram, investiu no seu canal, né, pessoal? Eu tinha vontade de produzir as minhas coisas. Tem 4 anos que eu posto coisas com a minha cara, só que eu nunca tinha dado um foco nisso, porque é muito trabalho. E é um trabalho que não é remunerado. Exato. O motivo principal eu ia ter que trabalhar de graça e não tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar pra alguém que estivesse me pagando, né? Pra pagar os boletos. E você escrevia os seus… Tudo. Sempre foi isso. Aí, quando eu entendi que eu ia postar de vez em quando uma coisa pra mim, eu fui postando quando dava e continuei fazendo com os outros clientes, outras empresas que me contratavam. Então, nisso, eu fui aprendendo a fazer já para outras pessoas. Então, quando eu comecei a fazer no meu, ele já tinha uma cara, mas não tava tão amador, sabe? Porque eu já tinha um pouco de técnica. Aí eu comecei a ver as pessoas falando, nossa, que legal, não sabia que você fazia isso. Que você conseguia editar minimamente bem, assim. Então, eu acho que eu já comecei com uma entrega mínima que fosse interessante de assistir. E aí… mesmo assim, eu não tive tempo de ficar postando direto. E a gente sabe que a internet alimentando diariamente. Você tem que alimentar. E quando eu fui vendo os meus amigos, que vários amigos meus bombaram, né, na pandemia. Comediantes. E era um fluxo de postagem que eu olhava e falava…
Eu nunca vou fazer isso. Eu não tenho tempo e eu acho que eu não tenho personalidade mesmo de ficar o tempo inteiro querendo alimentar todos os dias. Assim, essa vibe de vlogueira, eu acho que você tem que ter. Tem que ter muita vontade. Tem que ser da tua essência. É uma vocação. Tem que ser muito a sua personalidade querer ficar aparecendo o tempo inteiro. E nunca fez parte da minha. É difícil. Eu super entendo. Porque uma coisa é a gente, né, falar de um assunto que nos interessa, ou interpretar um personagem, ou, né, escrever um texto. Agora, essa coisa de a gente ficar o tempo inteiro na nossa rotina, se mostrando. Não, até porque, assim, imagina, pandemia, tinha uns dias que eu tava só chorando. Dentro de casa, igual, pelada. Eu vou aparecer, sabe, posição fetal, assim, com uma barra de chocolate. Eu não vou filmar isso e falar, gente, depressão. Não faz sentido. Então, assim, falei, eu vou postar quando eu achar que tem que postar. Ao mesmo tempo, eu acho importante a parte de você dizer quando você não tá bem. Eu faço isso nos meus stories sempre. Nem sempre de forma cômica, que às vezes eu acho que é tipo assim, galera, tô triste, comunicar, porque eu sou um ser humano, né? Comunicar qualquer coisa. Normalmente eu transformo qualquer coisa em piada, porque é o meu jeito de me curar. Sobre qualquer tipo de situação. Essa história aí do seu pai e da sua mãe é muito… Foi o primeiro momento que eu falei, nossa, entendi, é isso. Depois meu pai já faleceu. Depois que meu pai faleceu, foi bem quando eu passei pro primeiro curso de comédia, de improviso. E foi uma pira eu poder brincar com isso, assim. Eu brinquei muito, fazia muita piada. E aí eu fui descobrindo Mas onde meu humor doía tava. pra caramba e você foi curando essa dor. Cara, eu acho que assim, tem sempre uma dor, né? Luto, assim, tratei muito na terapia isso de o quanto a gente… Imagina, eu cresci com um pai desse dentro de casa. Não, que chocante, é muito 50% violento. odiava, 50% amava, porque a gente tinha uma relação que eu construí para além do que eu via com a minha mãe. Então, assim, foi um choque na minha cabeça quando ele morreu. Foi tipo, tá, calma, eu tô aliviada que ele morreu, mas ao mesmo tempo eu tô com saudade, porque era meu pai. Mas ele te batia? Nunca. Nunca foi violento. Mentira, com você? uma vez ele me bateu depois de adulta, porque aí depois que eu tomei consciência de tudo que tava acontecendo dentro de casa, aí ficava eu defendendo minha mãe o tempo inteiro, entrava na frente. Então uma vez ele me bateu. Mas só, assim, depois só, né? Como se fosse pouco. Mas, dado o contexto todo, uma vez é quase nada, né? Perto do que tudo que eu assisti. Então, a minha relação com ele também foi criada num lugar. Hoje em dia eu vejo a minha maneira de reproduzir comédia é exatamente meu pai, assim. Eu não posso me odiar essa parte minha, a parte que eu recebi dele. Então eu tenho que… Se eu odiasse ele inteiro, eu ia me odiar também. Porque eu também sou um resultado da criação dos dois, né? Então fui entendendo isso na terapia. Então assim, me doía, só que… Eu sempre gostei de fazer piada com essas coisas, assim. Porque me dava uma leveza imediata, assim. Não tinha tem uma dor… Mas ela é uma dor que, a partir do momento que eu tô falando, ela já tá curando. Não tem um processo de eu tô falando até eu acreditar. Eu tô falando porque eu já acredito e isso tá me curando. O processo de fazer a piada, de brincar com isso, já é uma cura pra mim. Então sempre fez sentido, assim. Você falou que seu pai era artista. Ele fazia o quê? O que seu pai fez? Meu pai, ele era circense. Mas não nascido no circo. Meu pai, com 12 anos, porque ele também tem uma família super violenta, pai super violento, ele fugiu de casa quando ele tinha 12 anos. Passou um circo na cidade dele, ele fugiu. São Paulo? Mauá, ele era de Mauá. E aí fugiu com o circo, foi embora e tal. Circo, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aí chegou no circo e meio que se criou lá, e virou o pet do circo. Era um menino Carlinhos, fazia tudo. E aí ele foi aprendendo a fazer tudo. Primeiro vendia pipoca, não sei o que, não sei o que lá. E depois ele virou mágico e trapezista, que eram as duas coisas que ele mais fazia. Naquela época, teve uns anos atrás, acho que anos 80, se eu não me engano, tava tendo uma transição do circo pra televisão. E naquele período, que era mais, acho que talvez mais no SBT, que nem lembro se era o SBT, acho que já era SBT naquela época. O Silvio Santos começou a levar atrações de circo pra televisão. Era naquela época que tinha muito mágico na televisão, nos programas, no SBT. E aí ele pediu pra acharem uma pessoa pra fazer a ponte entre o circo e a televisão. E meu pai sempre foi muito articulador, assim. Ele era a pessoa que sempre entrava em contato com todos os donos de circo e tal. E aí o Silvio Santos contratou meu pai e ele fazia essa ponte entre circo e TV. Então ele levava as atrações, ele escolhia, na época do Mr. M, todas essas coisas. Aí, do nada tinha um cavalo no meio do Beto Carreiro. Meu pai trabalhou muito com o Beto Carreiro. Então, meu pai tava sempre nisso. Aí, meio que naturalmente, meu pai ficou trabalhando no SBT com o Silvio Santos. E logo depois, meu pai tinha uma dupla no circo, que era ele e o Valentino Guzzo. Que depois virou a Vovó Mafalda.
Mentira! Era o meu tio assim, de criação. Sim. Os dois fizeram esse trabalho juntos, eles foram pro SBT e os dois, eles eram dois articuladores criativos, tal, eles faziam as mesmas coisas. Tipo diretores de criação do SBT, sei lá. E aí os dois, cada um foi pra um artista. O meu pai foi trabalhar com o Gugu e o Valentino foi trabalhar com o Ratinho. E os dois trabalharam a vida inteira com os dois. E sua mãe era artista? Minha mãe conheceu meu pai no circo, minha mãe era cantora também. E aí eles conheceram no circo. Depois de um tempo, minha mãe abandonou a carreira de cantora e foi trabalhar com outras coisas. Mas que me criou, assim, minha mãe tem a ver. Quem é artista tem veia artística a vida inteira. Então, assim, puxei muitas coisas da minha mãe também. Só que hoje em dia, o meu processo todo criativo, minha cabeça, meu humor, é tudo vindo do meu pai, assim, 100%. E aí é isso, meu pai trabalhava, então ele ficou muitos anos trabalhando com o Gugu, no programa do Gugu. No programa. Atrações artísticas que aconteciam ali. Tinha o diretor do programa, meu pai nunca foi diretor do programa, só que meu pai, ele virou meio que um braço direito artístico do Gugu. Então, assim, a maior memória que eu tenho da vida do meu pai em casa, ele tinha, sei lá, 5 televisõezinhas pequenas, porque o trabalho dele é o que hoje em dia se faz com a internet, que na época não tinha. Que era, ele botava um em cada canal de programas do mundo inteiro, e ele ficava com um caderno do lado anotando e pegando referências. Referência. Aí meu pai deu o táxi do Gugu, assim, todos esses quadros, assim, veio de pesquisas do meu pai. E aí foi isso, ele era um cara que dava quadros, dava ideias, dava produtos, dava coisas assim pro Gugu. E depois, outra aleatoriedade, porque já que ele trabalhava com o Gugu, não era um cargo específico, o Gugu era dono dos grupos lá, o Polegar e o Dominó. Você lembra? Lembro. Ele passou pro meu pai, porque o Gugu já era o Gugu, ele tava crescendo muito, já era, né, o Gugu. E ele Seu deu pai era o quê? Empresário Empresário deles? dos grupos. Aí uma fase da minha vida na adolescência, meu pai não via meu pai. Meu pai só tava viajando com as bandas, que foi bem no boom ali, que deu de 20… Sim. Teve uns 20 anos ali, que foi um… E você morou com seu pai até ele morrer? Até ele morrer, assim. Eu fui realmente estar mais próxima do meu pai. Meu pai trabalhava muito, né? Ficava sempre fora. E quando meu pai se aposentou meio cedo, quando a banda acabou, os grupos acabaram, meu pai ficou full time em casa, assim. E ele era a pessoa em casa, não era em casa, tipo assim, não quero sair na rua, porque agora eu quero só curtir a minha vida. E ele se aposentou relativamente cedo, ele tinha, sei lá, uns 50 anos, assim. Sim, certo. Então ele se aposentou e ficou em casa mesmo. E aí, assim, ele continuou trabalhando com as coisas pessoais do Gugu. Pra sempre, o Gugu pagou salário pra ele. Meu pai faleceu, aí depois o Gugu veio a falecer 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos depois, eu acho. Então… E você se relacionava com o Gugu? Então, na adolescência, sim. Eu tinha coisa do Natal, tava sempre em casa. Depois ele foi ganhando uma projeção tão grande que ele não tinha tempo de existir, assim. Então foi ficando uma coisa mais distante. Mas na adolescência eu ia no programa dele toda vez. E ficava lá na plateia. Criança, né? Sim. Aí depois, vida adulta também, faculdade. Não tive muito tempo. Mas sempre tive uma relação, assim. Encontrava de vez em quando. Minha mãe era secretária dele. Foi a secretária dele a vida inteira. Então, sempre foi muito próximo, assim. Meu pai tava o tempo inteiro com ele no telefone, resolvendo coisas pessoais. Então, assim, o trabalho do meu pai foi muito artístico junto com o Gugu. E depois virou uma coisa mais pessoal quando os grupos acabaram, assim. Ele ficou, né, trabalhando direto com ele nas coisas privadas, particulares dele. Que ele tinha pra resolver. Meu pai ia lá, resolvia, ajudava e tal. Tanto que ele pagou o meu pai até o último segundo. E é muito louco isso, né? Porque vem essa coisa, essa sua vivência, né? De auditório… E você vai entendendo como é que constrói uma artista hoje em dia como você. Eu ouso dizer que parte do meu trauma, dessa coisa que eu falei de não querer ser famosa… Ah, sim, entendi. Muito desse lugar, assim. Eu vi o que a fama foi fazendo com o Gugu, assim. Especificamente também você pegou um caso. Eu peguei um pesado. caso, assim, foi já pra traumatizar, assim, ó. É. Nossa senhora, eu vi o que foi fazendo com ele. Assim, o cara não tinha vida, não podia fazer nada, não podia falar nada, não podia nada de nada, assim. E aí eu cresci perto disso. Eu não sei se hoje em dia a gente espera que seja melhor, né? Porque lembra, também tinha essa coisa da Xuxa, que ela não podia falar nada. Nossa. Ela não podia existir. Não podia ir no mercado, não podia fazer… Ela não podia sentir tesão, não podia… Agora ela tá com 60 anos falando… Eu gosto de transar, isso e aquilo. Maravilhosa. Tipo… E ela conseguiu se reinventar nesse lugar, né? Tem gente que definha e fica pra sempre num casulo, assim. Depressão profunda. Quantidade de artista que tem depressão. Milionário, fica depressivo pra caramba. E sua mãe tá viva ainda? Tá viva, graças a Deus, tá viva, tá bem de saúde. Tá aposentada, se aposentou ano passado também. Queria muito que ela se aposentasse. Tá descansando, tranquila em casa, fazendo as coisinhas dela. Mas é isso, tipo, o negócio da fama pra mim sempre foi esse lugar de não…
Eu tinha muito Eu receio. entendi o trauma e também entendi a formação da sua vivência artística. Sim, tem muito, assim, muito com ele. Hoje em dia é muito maluco, assim. Ano E passado, você chegou a fazer curso de palhaça? Fiz também, eu fiz pelo menos um curso. De palhaço eu fiz 13, assim, cursos livres, né? Mas fiz de tudo que você pode imaginar falava alguém, o improviso eu entrei assim. Eu nem sabia que existia improvisação teatral. E aí alguém me falou, tem esse curso aqui de improviso. Aí o improviso foi a coisa que eu mais amei fazer. Não enquanto resultado final, porque eu não gosto tanto de improvisar eu no palco, tipo, os Barbichas, aqui no Rio tem o Zé, que são as maiores referências. Nunca quis ser o produto final, mas como ferramenta, a improvisação é maravilhosa, porque é só sobre criatividade. Você processo criativo mesmo, né? Pra mim, como ferramenta, minha roteirista de hoje em dia é improvisar, é baseada na ferramenta de improviso completa, assim. Sim. E é muito maluco ver que a trajetória do meu pai era isso, assim. Meu pai já fazia isso antes de ter nome. A vida do meu pai foi improvisar, era criatividade em cima disso. Era tipo, tem que fazer tal coisa, ele escrevia um negócio. Sim. Aí tinha que resolver na hora. O circo é isso, né? Isso que eu ia te perguntar. Você chegou a ter alguma relação com o circo? Não, e tem um amigo meu circense hoje em dia que ele, toda vez que eu encontro ele fala, vamos desbloquear esse lugar, bora, vamos junto com o circo. Ele conhece todos os caras do circo, vamos pra esse lugar, vamos desbloquear, Porque assim, é muito rico, né, mas eu acho que eu associava com tanta coisa ruim que eu nunca consegui muito ir pra esse lugar. A relação com o seu pai tinha essa coisa bem eu conturbada achava de esse paradoxo, né, de você talvez admirar ele como artista. Super, e é isso. E já que, sei lá, teve um período que a gente mal se falava direito, assim, as coisas que eu lembro dele contar do circo, eu tinha um interesse, mas eu não queria falar. Eu não queria conversar muito com ele. Então, assim, as coisas que eu tinha interesse… Tanto que a maioria das coisas que eu fui descobrir, fui saber dele, foi depois perguntando pra amigos, depois que ele faleceu. Perguntando pra amigos, perguntando pra minha mãe. Que eu falei assim, agora eu tenho interesse, agora eu quero saber. Agora que eu não tenho mais tensão de ficar conversando com ele, pra onde vai essa conversa, ele vai se irritar, ele vai não sei o quê. Agora eu quero saber. Então aí eu sentei e conversei, assim. Foi um processo muito bonito, assim, de sentar e entender o meu pai enquanto artista mesmo. Porque depois que eu entendi, quanto mais eu entendo ele enquanto artista, eu me entendo. É uma polêmica, né? A gente admirar uma pessoa como artista e repudiar ela como ser humano, assim, como na vida pessoal. Total. E sendo pai, assim, uma não, coisa… sendo pai, fudeu. Se a pessoa não é parente, você já fica assim, difícil, gosto da arte, mas a arte também é a pessoa. Então não vou parar de ouvir ou consumir a arte. Agora, meu pai ainda tem 19 camadas, assim. Milhões de camadas e também entendendo quem é você, né? Sim. E da onde vem a sua… Mas não me arrependo. A terapia me tirou muito a culpa de qualquer coisa, assim. Eu não me arrependo de amá-lo, né? Eu não me arrependo de não ter perguntado, de não ter conversado. Que tem essa coisa romântica de, você não conversou com ele. Raiva. Ainda bem que você teve tempo de sentir raiva. Eu tava com ódio, com raiva. Eu tava tendo que ser criativa pra distraí-lo, pra viver, pra sobreviver, pra existir. Sim. Óbvio que eu não ia ter tempo de sentar com ele, tomar um café e falar, me fale sobre a sua vida no circo. Que linda essa história. Como você com 12 anos seguiu o elefante e foi embora? Jamais, assim. Então… Eu acho que foi um processo bonito de eu ter conseguido conversar sobre isso depois. E sem culpa nenhuma, de sentar e falar, me contem o que meu pai não me contou. Me contem, mostra foto e tal. Aí eu fui começando a entender mais, a me interessar mais. E aí, óbvio, vejo uma beleza absurda nisso, né? No processo todo artístico. Mas é isso, assim, terapia é tudo na vida, né? Vamos entender isso também. Então foi ótimo, assim, o processo. Não carrego culpa de nada, entendo os lugares, entendo o quanto a minha vida pessoal… Queria muito não ter passado por isso, mas… Porque eu também zero romantizando a coisa do… sou o que sou por tudo que eu passei. Odeio quando as pessoas… Parece que elas estão indo um pouco por esse caminho. Não, eu preferia 1000 vezes não ter passado por nada disso. Se você pudesse escolher, você não queria um pai que batia na sua mãe. Eu trabalho hoje em dia justamente pra que não aconteça na vida de ninguém. Mas aconteceu na minha. É a sua história. É a minha história. E o que eu faço com ela depende de mim e do que eu ressignifico disso, né? E é importante isso. Você também assumir o ódio, a mágoa. E também a admiração. E entendendo a sua ancestralidade mesmo como artista, né? Total. Eu acho que a gente tem que saber entender o ódio e a raiva das coisas também. É muito importante. Sim. É que combustível também. Muito. Combustível. Move muito. Hoje em dia eu sou movida basicamente a isso, assim. Eu só entendi que que também tem um lugar que não é tóxico. Sim. Tem um monte de coisa errada na sociedade, a gente não vai ter ódio. Sim. Por isso que a comédia entra pra mim num lugar de dar tá tudo bem sentir essa raiva. Transborda a raiva. E dá um alívio pra gente não adoecer por completo, né? Senão a gente se perde, assim, totalmente. Obrigada, Pri, por dividir essa história. Imagina. Que acho que ensina muito pra gente sobre tudo, né? Sobre dor, sobre raiva, sobre se perdoar. Sim.
É muito mais perdoar você mesmo, porque perdoar ele, você não tem que perdoar ele porra nenhuma. É perdoar Zero. você mesmo, pelo amor. A gente fica culpada, né? É muito complexo. Total. É isso, eu não tenho que perdoá-lo também. Eu tenho que entender de onde ele veio. Eu É. entendo por que ele virou quem ele virou. Em geral, os seres humanos, eles são resultado de um monte de coisa que aconteceu com eles, Total. né? Isso é importante Eu tenho que a gente entendido de fala. onde ele veio, não quer dizer que eu não sinta raiva do que ele se transformou. E não quer São dizer que coisas você não diferentes. fique absolutamente indignada por ele ter se tornado uma pessoa violenta. Mas a gente Total. precisa entender a origem de tudo. Isso na sociedade também. Política, né? Total. A gente tem que entender de onde vêm as coisas. As pessoas, eu acho que assim, tudo que a gente quer hoje em dia combater, o melhor caminho é você entender de onde veio. E você Sim. entender de onde veio, você não tá passando pano pra. Não, você tá Não. entendendo de onde veio. Não, e até pra gente agir ali pra Total. não surgir mais. Se eu entendo de onde veio, eu sei detectar uma nova coisa Isso aí. surgindo. Que eu falei, eita, isso aqui eu já vivi. Então, se eu sei que isso Isso aqui já aí não é legal, tipo, relacionamento abusivo hoje em dia. Cara, eu fui criada numa casa Você disso. foi. Hoje em dia, qualquer coisa que eu vejo apontar, Qualquer eu já falo, isso sinal, aqui, você eu já já- sei todos. Sim. Então eu olho e falo, isso aqui não. Sim. E aí eu gosto muito de conversar com as minhas amigas, com as mulheres em volta. E a gente fala muito sobre isso. Cada um divide, cada mina que tá do meu lado, a gente divide muito as nossas histórias. E isso é a coisa mais empoderadora possível. Assim, você dividir a sua história com as suas amigas. Sim, esse é basicamente a base do feminismo, né? Total. Porque aí quando a gente divide histórias e a gente fica juntas, e uma ouvindo a outra, a dor da outra, e aí ninguém A gente segura. valida o que a gente sente, né? A gente entende que é um… Que não é só você, que não sei o Não quê, tô que- sozinha mesmo, assim. É realmente muita gente. E aí fala, tá, beleza. Agora que eu entendi que não sou eu… um milhão de mulheres passando pela mesma coisa. O que a gente faz com isso? Sim. Aí a parte se você é artista, independente da tua área, né? Mas no artista, aí acho que é a hora que você tem uma bifurcação, você fala, ah, tá, entendi. Se eu quero não falar nunca sobre isso, e eu quero viver da minha arte de outra coisa, ou se eu quero que isso me movimente pra que eu viva o tempo inteiro cutucando essa ferida, mas de um jeito que não vai morrer. Pelo Sim. contrário, é cutucar pra falar, ah, tá, então ainda existe isso, então vamos combater, vamos fazer alguma coisa com isso. É isso, né? Eu acho que a comédia tá sempre associada a essa leveza, a brincadeira, a gente tá feliz o tempo inteiro. E não, e muitas vezes vem de um lugar de incômodo, de você saber. Você transformou, né? O seu medo ali e encontrou uma ferramenta de se conectar com ele pra ver se você ajudava a sua mãe. É bem forte, né? Uma história bem… Você já tinha contado isso no seu Instagram? Já. Eu até… Sempre quando eu conto muito na minha vida, né? Privada com os meus amigos, ou em qualquer… Não tenho questão nenhuma de falar sobre. E aí, quando eu falei no Instagram, eu falei em 2 momentos. Um que eu ainda tinha pouquíssimos seguidores, já teve um choque. É um choque. E aí, eu voltei a falar recentemente, É um quando eu choque. ganhei mais seguidor, que eu falei, vamos ver como é que é a repercussão disso, assim. Porque as pessoas têm que entender que a comédia, ela nasce de diversos lugares. Às vezes é de um lugar muito doído, muito depressivo, muito triste. E é uma vitória a gente conseguir, né? Da segunda vez que eu comuniquei isso no meu Instagram, eu recebi muita mensagem de pessoas falando, eu faço a mesma coisa. E não são comediantes. Arquiteto, engenheiro, não sei o quê. Tipo, eu ressignifiquei pelo bom humor, assim. Eu tive que trazer uma leveza de alguma forma. Então a comédia, ela é uma ferramenta que você não precisa monetizar. A comédia, ela é pra mim, é vida, assim. Você pode ser um engenheiro extremamente engraçado, porque é a maneira que você enxerga a Sim. vida, né? Como você transforma suas dores e tal. Então, eu recebi muitas mensagens de pessoas de outras áreas falando, eu faço exatamente isso. Assim, eu fiz isso também dentro de casa. Muita mensagem de gente falando assim, eu fiz exatamente isso dentro de casa. Meu pai batia na minha mãe e eu ficava distraindo ele. É a história de muitas pessoas. Gente, mas é muito violento isso tudo, né? Porque é violência contra a mulher, é violência contra os filhos. Total. E você sentia raiva de homem. Você sentia muita raiva dele. Então, hoje em dia, eu acho que… Quando eu falo que minha comédia inteira é em cima do meu histórico, assim, do resultado mãe e pai… Tanto é pela personalidade do meu pai, que eu puxei muito essa parte do senso de humor… Quanto tudo que eu fui construída enquanto mulher na sociedade. As coisas que eu comecei a me importar de falar sobre, de prestar Sim. atenção. Te afetavam diretamente. A minha entrada nos trabalhos políticos, que hoje em dia eu faço também… É muito… Tudo quando você vai voltando, chega no meu pai. Sim. Porque assim, tudo, assim… eu via dentro de casa o que a sociedade doente faz com uma pessoa. Sim. Em todos os aspectos possíveis. Meu pai era periférico, era analfabeto, era toda a desinformação que teve na vida dele, toda a falta de afeto, toda a falta de escolaridade, Sim. toda a falta de tudo, fez com que ele se tornasse essa pessoa. Então, assim, e aí reproduziu isso com a minha mãe. Então, eu fui vendo tudo, todas essas camadas, eu falei, cara, tudo isso me afeta, tudo isso afeta todo mundo. Então,
Quando eu entendi que eu queria ser uma artista que falasse disso, das coisas que me afetam, aí foi quando eu dei uma respirada e falei, tá, então eu acho que eu já então tira esse caminho, então eu dei uma nivelada. Sim, falei, foi te dando um que, foco. foi me dando um pouco mais de foco. Acho que ainda tô nesse processo, assim. Hoje em dia eu não tenho, acho que um grande objetivo de onde eu quero chegar. Eu tô me divertindo muito em poder falar sobre qualquer coisa que eu queira e ter gente ouvindo, A sabe? liberdade, né? Eu acho que… ainda é uma coisa nova na Total. vida dos artistas. Total. É. Eu acho que é por isso que eu não consigo nem projetar muito um futuro, assim. Eu acho que é uma coisa tão nova que eu só tô curtindo muito cada dia. Então é tipo, nossa, eu tô tendo liberdade de falar. Eu posso falar sobre qualquer coisa, eu posso… E agora que eu tenho um público, eu tô criando um público… Então agora nesse momento o público do seu canal já tá mais, né? E você acabou chegando em mais lugares. Você tem ido viajar pra fazer shows? Como é que tá a sua vida? Então, como eu tava fazendo muitas coisas na pandemia, comecei a fazer… trabalhar com política, né, também. Então, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em 2019, Mas o antes que da você pandemia… fez trabalhando com política? Então, eu trabalho desde 2020 com o Guilherme Boulos, que na época tava tentando primeiro para prefeito, depois, agora na última deputado, e Sim. agora é deputado. E agora eu faço parte da equipe de comunicação dele, oficial. Então, nas últimas duas eu trabalhei nas campanhas mesmo, lá em São Paulo. E aí, essa agora eu tô fixa na equipe pra ajeitar as coisas todas pra campanha do ano que vem. E aí… Mas aí como atriz, roteirista, comediante ou Então, equipe… desde que eu entrei, era uma proposta em 2020, era uma proposta desse mesmo diretor que me chamou pra trabalhar em outros lugares. Ele que me levou, ele falou, já deu certo a gente trabalhar junto. Ele era o diretor da campanha do Boulos na época, ele falou… Bora, vem comigo, a gente vai implementar comédia com política. E eu falei, como assim? Não, mas é muito legal. É Aí eu fascinante. descobri que, assim, aí o sucesso das redes do Guilherme, assim, ele já é uma pessoa muito engraçada, Sim. né? Já muito carismático, muito… Ele é debochado, irônico. Então, assim, Debochado, pra o que eu caramba. gostava dele, eu falei, gente, escrever pra esse cara, escrever com tudo pra ele, vai ser… Tô em casa, assim. Ele já é a mesma vibe, né? E aí, as redes, né? Na pandemia também… tudo era internet, então a gente falou, vamos aproveitar isso pra também dar um gás. E a gente vai disseminar as coisas, as pautas importantes que ninguém vai parar pra ler um textão. Vamos botar em comédia. Então, assim… Isso é genial. Acho genial. Então, tipo, pauta de não sei o que lá. Uma coisa muito densa, pesada, não sei o que. Vamos transformar isso em piada. Como é que a gente transforma isso em piada? Num meme estático. Tem que ter uma frase. Nossa. E aí a gente bolava um meme e disparava. Então… E começou a dar super certo, assim. Foi super legal. A última campanha dele também foi super legal. E agora a gente tá já focando na próxima campanha. E é isso, sempre em cima disso, né? As pautas são quentes, aí a agenda dele da semana. Então, assim, é uma parte que eu amo trabalhar, porque eu me sinto entregando de volta alguma coisa, Nossa, sabe? é incrível, fascinante. É um instrumento de transformação aí da sociedade, né? Porque acontece com você, claro, através da sua arte, né? Da sua história, da sua vida. E aí, dessa forma, você consegue alcançar mais gente, né? Eu acho que o deboche é muito bom, né? O deboche, as pessoas ouvem… Quem de repente até discorda, mas ouve aquilo e fica meio confuso e não sei o que. De repente a transformação já aconteceu. Total. Agora no final do ano, né… Na eleição do Lula, eu tava muito… Aí foi quando eu comecei a fazer realmente vídeos pra mim e focar nisso. Porque eu falei, agora eu tenho tanta coisa pra dizer que eu vou ficar sem dormir, mas eu vou gravar esse vídeo pra falar sobre. Porque você ficou trabalhando pra empresa, trabalhando pra ele, e de repente você falou, não, agora já tenho conteúdo. Não foi nenhuma pretensão de… Eu sempre tive eu nunca quis ser famosa, assim. Ainda não… Esse lugar ainda me incomoda, não quero nem chegar a ser uma coisa… eu queria sempre falar sobre coisas que me importavam muito. E aí, uma comunicadora, né? E aí, quando veio as eleições que era, tipo, tudo ou nada, assim. Ou você usa agora o que você tem de estudo, de teoria, de vivência, de experiência pra você… Sei lá, quantas pessoas você tem no Instagram? 10 mil? O que você tem pra falar pra elas? Agora é o momento de Aí social. você começou a focar na sua rede pessoal. Aí foi quando, assim, naturalmente eu falei… Eu vou começar a falar. Eu quero escrever isso aqui. Eu tenho hoje pra gravar. Eu vou escrever, vou gravar, vou editar e vou postar amanhã. E aí foi super legal, porque tem os feedbacks mais legais que eu recebi foi que eu comecei a criar realmente conteúdo nas pautas políticas. Então eu tava, sei lá, teve um vídeo que eu fiz que tava muito em cima de… o público todo dele evangélico, né, do Bolsonaro e tal. E aí eu ficava com isso na cabeça, falei, como é que eu vou fazer um vídeo que não fale pra nossa bolha? Porque… Sim. Tem um monte de criador de conteúdo que fica falando só pra mesma bolha da esquerda. Aí é tipo assim, galera, essa galera já vai votar no Lula. O que a gente vai fazer para as pessoas que não chega neles? Não, e acessar, porque tem pessoas boas ali. Então você precisa
acessar Total. essas pessoas. E assim, como é que a gente, cheio de raiva, cheio de ódio, pensa em produzir um conteúdo que não tenha raiva, não tenha ódio, pra poder chegar nessas pessoas e as pessoas só pararem pra ouvir. Ah, sim. Era um desafio, assim. Aí eu fiz um vídeo que era… O título dele era Qual cristão você seria ao lado de Jesus? Ah. Que aí eu peguei todas as falas do Bolsonaro e botei na boca de alguém assistindo Jesus. Eu fiz assim, escrevi o roteiro, achei legal, fui lá, gravei. E assim, eu comecei a ganhar um monte de seguidor evangélico. Ah, que legal. E foi uma pira, foi muito legal. Até hoje eles estão comigo. Maravilhoso. E assim, uma das mensagens que eu mais amei receber, assim, que eu fiquei muito emocionada na hora. Vou me emocionar de novo. É uma evangélica, muito assim, muito evangélica. Me mandou mensagem falando assim, mandou um textão e falou assim: finalmente um vídeo que eu vou poder jogar no grupo da igreja. Sim. Então, a gente já… Eu falei, meu Deus, é muito emocionante. onde a comédia A chega? gente já recebeu uma mulher, uma intelectual. Ela também é vinculada ao PSOL em São Paulo, paulista. Ela é uma intelectual evangélica de família, assim, 5 gerações evangélicas. Pastores, blá, blá, blá. E ela, o nome do episódio dela aqui no Senta Direito Garota é Machismo é Pecado. E ela é maravilhosa, assim, maravilhosa. Uma mulher de esquerda, feminista. E ela falou frases, assim, que eu nunca esqueci, que me tocaram profundamente, me emocionaram também. Que é, se eu não entrar dentro da igreja pra falar de feminismo, você vai entrar, Juliana? Exatamente. E é isso, né? É lindo isso, a gente chegar. Porque senão a gente fica falando com os nossos amiguinhos. É. E aí não opera transformação nenhuma, né? Não, eu entendi, assim… Quando eu entendi isso, na verdade, virou uma chave na minha vida. Inclusive no meu ciclo social, assim. Porque lá em São Paulo era tipo… Eu via todo mundo numa mesa concordando o tempo inteiro. É, a galera. Ah, gostou tomar cerveja? Gostou tomar cerveja Tipo, com a galera. legal, você valida Mas o que na você hora tá de mudar falando. o mundo, se você dá ficar com a nada. galera, não vai fazer diferença. E aí, quando eu entendi que a internet era um meio Sim. de furar a bolha, porque você alcança alguém do outro lado, assim… Eu sei que tem dentro até do meu público, é uma bolha. Claro. Só que se eu produzo o um algoritmo, conteúdo… né, faz a bolha. Só que se eu produzo um conteúdo que essa pessoa sabe que isso aqui ela vai poder mandar no grupo do WhatsApp pro tio dela, que jamais chegaria no meu conteúdo… Ah, então pera, então agora está começando a furar algum tipo de bolha, pelo menos um pouquinho. E aí comecei a falar, tá, então é isso que eu quero fazer de alguma forma. Então assim, não que hoje em dia eu não faça conteúdos também, às vezes vem uma piada de uma coisa de puro entretenimento, também faço. Mas o que me brilha o olho até hoje de fazer tem algum tema que eu quero falar. Eu quero falar de machismo, eu quero falar um tema da semana, sei lá, de agressão. Que tá todo mundo… Como é que eu transformo isso em piada e faço um vídeo que as pessoas possam compartilhar e que vá, pelo menos fazer alguém pensar sobre aquilo, sabe? Hoje em dia o que me brilha o olho é isso, assim. Sim. Transformar mesmo a sociedade através da sua comédia, né? E também não levar esse peso. Eu acho que é só uma coisa do tipo… Eu não quero mudar o mundo inteiro. Mas se eu tenho… Mas às vezes a gente acha que mudar o mundo é uma coisa gigante, né? É um negócio meio assim, você começar… Mas realmente, de repente você e mais um total. já existe. Total. Tanto que assim, meu Instagram de setembro pra cá… Setembro não, de outubro pra cá, ele deu uma crescida meio rápida, assim, que eu demorei pra entender o que tava De acontecendo. outubro, então, eleição, que você diz. Depois deu meio rápido. Eu demorei pra entender, que eu falei, ué, mas… Porque eu não tava entendendo que realmente tava chegando em pessoas que estavam consumindo e gostando de consumir aquilo e achando aquilo… E a comédia tem esse dom, né? Eu acho que é mais fácil, talvez, você assistir. Do que uma Total. cena pesadona, É isso. falando, ou um texto de política e agredindo e violentando princípios, né? Que são tão… E a comédia, a pessoa vê e de repente, opa… Exato. E tem assim, também tem uma coisa que na comédia não tem só 2 caminhos, né? Mas tem as pessoas que eu lembro quando eu falo isso de o quanto me brilha o olho e tal. Normalmente, se eu tô numa mesa de bar, alguém diminui o comediante que tá só fazendo entretenimento, falando de caneca. Aham. E aí eu defendo esse comediante, que eu falo assim, calma, eu pra eu ter a sanidade que eu tenho agora de poder escrever um vídeo de comédia falando de agressão à mulher, eu preciso do Adam Sandler, eu preciso de qualquer conteúdo que não esteja dizendo nada denso. Eu preciso de alguém falando, de ligar e ter alguém fazendo uma piada de abajur e eu dar risada do abajur. Porque eu preciso me desligar de alguma forma. Sim. Então esses comediantes, eles também são muito importantes. Na pandemia, meu Deus do céu. Sim. Eu limei tudo que tinha choro. Filme era assim, tem choro, guerra, arma, tiro, gente chorando, gente se amando, Só via filhote gente de abraçando. cachorros. Só via meme de filhote de cachorro e gato. Assim, tem gente abraçando, já não posso abraçar, também já não quero ver. Então, assim, limei uma quantidade enorme, assim, filtrei muito. E o que sobrou?
Peppa Pig, entendeu? É tipo assim, qualquer coisa que mais distante possível da realidade, que eu pudesse só assistir tranquilinha. Dizem que a mãe da Peppa é meio feminista. Ela é Olha grossa aí, com o faz Papai pensar. Pig. Então, assim, eu queria qualquer coisa que me deixasse… o cérebro desse uma relaxada. Então, eles também são super importantes. Claro. A gente vai se alimentando, né? Comédia, no geral, é leveza, é pra ser leve, assim. Tanto trazer, quando você traz um conteúdo denso e você traz leveza no assunto, ele ainda é denso, mas aí você tá trazendo de jeito leve. Ou você falar de banalidades e também isso te deixar num estado. Porque você Sim. ri, você dá risada, então… Quando riu, já alguma coisa aconteceu, né? Nossa, é total isso pra mim. Já fez sentido. Agora, Pri, você já tá fazendo coisas presenciais? Como é que tá se dando essa transformação agora na sua carreira de rainha da internet pra ao vivo? Depois que acabou, né, a pandemia, eu voltei mais a fazer shows. Eu tava fazendo stand-up antes da pandemia. Isso que eu ia te perguntar, você já fazia stand-up na casa? Fazia, mas eu tinha recém começado, assim, fazer antes da pandemia. E aí, todo mundo meio que foi voltando muito num fluxo. Só que já que eu tinha um fluxo de trabalho que demandava tempo de outras coisas, eu fui demorando ainda pra voltar, assim. E aí também tem uma coisa que eu acho que eu nunca vou ter um especial de stand-up, assim, de forma alguma. Porque meus textos vão morrendo, assim. Porque também, já que meu tesão é muito de escrever de coisa pauta quente na hora… É muito atualizado. Passa 2 meses, acabou, meu texto já morreu. Então, assim, às vezes que eu vou voltando, é sempre um eterno retorno, assim. Eu sempre tô, tipo… escrevi um texto novo. Então tá, vou testar aqui, aí depois faço um outro show. Então, quando dá na agenda de eu escrever, eu me interesso de escrever de alguma coisa, eu vou lá, escrevo, aí eu começo a fazer uma temporadinha rápida, assim, de alguns shows. E depois eu volto pra estaca zero e escrevo Mas novamente. antes da pandemia, stand-up, eu imagino que era um ambiente bem masculino. Ainda é. Ainda é? Total. Por mais que a gente esteja agora, né, os nossos olhos estejam brilhando com esse brilho que tá vendo das mulheres, né, na comédia. Sim. Essa retomada. No final das contas, eu acho que ainda é um lugar de… Quem abre espaço pra mulher é mulher, assim. É a mulher que já tá lá e tá abrindo espaço. Então, obviamente, ia ser demorado. Porque as meninas que começaram a crescer 5 anos atrás, aí elas tinham que conquistar o público dela pra hoje em dia não depender de nenhum homem e poder abrir espaço para outras mulheres. Então, assim… ainda tá, né? Agora que as meninas estão tendo o seu próprio público, agora eu acho que a mudança vai ser mais rápida, assim. A gente espera. Eu confio muito nisso, porque é isso. É tudo sobre… Sabe, tinham várias noites de mulher em 2019, quando eu comecei. Assim, Antes tinha um da movimento, pandemia, tinha um pouquinho. movimento. Só que não lotava, assim. Não tinha, as pessoas não iam assistir. Sim. E aí você morre, o grupo morre. Não tem… É tudo sobre público, né? Não sustenta. E aí, com essa galera na internet, eles foram crescendo desses 4 anos pra cá. Hoje em dia, a gente tem várias minas que elas lotam teatro. As pessoas vão lá pra ver, tipo, eu preciso ver essa pessoa. E aí que a coisa começa a acontecer. Porque aí você chama, aí essas pessoas começam a convidar 3 minas pra abrir. Aí o público… E também rola uma coisa de… vou convidar pessoas que eu acho que o meu público vai se interessar pelo que ela tá falando. Que seja um tom parecido. E aí, quando você vai no show dessa pessoa, aí você fala, caralho, meu público inteiro tá aqui, nesse teatro. Ai, que divertido. Então, aí você tá realmente exercitando o que você tem pra dizer. O teu tipo de piada e tal. Porque também me pega muito, assim, agora, no ano passado, eu fiz um texto muito batendo no Bolsonaro também, sobre política. Aí eu vim aqui no Rio de Janeiro apresentar na Barra. Porque você não me ligou antes, amiga. Tá entendendo? E eu fui fazer o quê? Era tipo assim, eu falando e a galera assim, ó. E aí… Mas era o quê? Um evento fechado? Era o quê? Casa de show. Casa de show. Dependendo do bairro que você vai. Vários shows de comédia acontecendo, é isso? Assim que eu fiz esse texto, eu vim pro Rio de Janeiro e passei, sei lá, uma semana fazendo vários shows. Nossa, eu fui assim, de um show muito alto, que eu falei, meu público tá aqui, legal. Laranjeiras. Ou um público muito… que era só assim, raiva, ódio, e eu assim… bora lá então, vou terminar esse punchline aqui, porque eu preciso entregar essa piada. E aí você vai criando casca, né? Você fala, nossa, essas pessoas me odeiam. E aí dali você entender, que aí acho que é o bom de você entender que você tá… onde você tá. Porque aí eu podia sair de lá falando, eu vou cancelar minha carteirinha de comediante, nunca mais. Aí eu entendi, só que não faz sentido se eu tô fazendo um texto que ele quando é especificamente pra um público, não faz sentido eu ir pra outro público. Eu não vou nem poder testar piada, porque eles já não vão gostar do tema. Então aí eu fui entendendo também, eu falei, tá, então essa comediante aqui faz sentido, faz muito sentido eu abrir, porque aí eu posso conversar com essas pessoas e falar, e é isso aí que elas vão dar risada. Aí eu consigo entender, né? Aí eu consigo testar se a piada é boa ou não, entendeu? Porque às vezes a piada não é. Entendeu? Mas assim, se eu vou no meu público, que eu tô fazendo pra eles, e eles não dão risada, eu falo, tá, essa piada é uma merda, vamos tirar ela e vamos colocar… Aí eu começo a trabalhar o meu texto. Sim.
Então, enfim, fui começando a fazer isso. E então é isso, depende, assim, da época que eu tô de Mas trabalho. você tem um show pronto, por exemplo, agora, Eu nesse tenho momento? sempre, sei lá, 20 minutos que se alguém me chamar pra fazer qualquer coisa, eu consigo ir, assim, aí eu tá. faço. Mas sempre assim, alguém me avisa, semana que vem tem um texto. Aí eu pego meio que um mais neutro que eu tenho e completo com coisas que eu queira falar. Um roteiro que você já tem pronto. Isso foi criando, né? Eu tenho um Sim. que eu falo de TDAH, que eu falo, esse é meu textinho neutro, que também fala sobre mim, coisas que eu gosto de falar. E aí eu falo, eu completo. Você tem TDAH? Eu tenho TDAH. Descobri ano passado, inclusive, uma grande mudança na minha vida. Fiz um texto sobre isso e complemento com coisas que estão acontecendo no que eu quero falar da semana, assim, do mês, uma pauta, mas que eu acho mais interessante. Aí eu faço piada sobre junto e aí eu tenho pra apresentar. Dali um tempo é a mesma coisa, morre a parte do texto, fico só com uma outra parte. E aí eu fazendo isso. É um organismo vivo. Total. Mas por que assim. que mudou sua vida descobrir que tinha TDAH? Cara, porque eu me entendi, assim, na minha vida inteira. Todas as dificuldades, o meu jeito, até coisas que achava que era um jeitinho. O meu jeitinho. E aí eu fui vendo que o jeitinho é um transtorno. Tudo bom. Era um jeitinho que eu falei, pera. Então é uma dificuldade que eu tinha mesmo, de que minha personalidade foi moldada em cima disso, assim. Por exemplo, na época da escola, eu sempre andava com meus amigos próximos de eu frequentar a casa, era a galera do fundão. A galera da piada, da graça e tal. Só que eu sempre me distraí muito com qualquer coisa. E aí, já que eu sempre… Meus pais nunca me cobraram nota alta. Boa. Nada, nunca, assim. Só que eu me cobrava, eu falava, cara, eu quero, né? Eu quero ser boa. Eu quero tirar uma nota boa, tal. Eu sempre tive um senso de responsabilidade, acho que pela minha mãe ser mais velha. Minha mãe tem 73 anos. Então assim, eu já cresci com uma senhora dentro de casa, já nasci com uma senhora, já nasci de uma senhora. Ela foi mãe… Com 42. Então, assim… Que hoje em dia é super normal. Super normal. Na mas época dela, era, meu Deus. Era. E aí, minha mãe me deu um senso de responsabilidade ali, uma calma. Que ela falou, você decide. Eu com 10 anos querendo, mãe, decide por mim. Ela, não, você decide. Você quer tirar nota alta ou não quer? E eu falei, então, eu acho que eu quero. Então, aí fui me moldando. E aí, quando eu entendi que eu não ia tirar nota alta se tivesse uma pessoa na minha frente… Você começou a sentar na primeira fileira. Sempre, minha vida inteira, eu sentei na primeira carteira. E todos os meus amigos de turma já sabiam, assim, primeiro dia de aula, deixavam a primeira carteira pra mim e falavam, Priscila vai sentar aqui. Então eu sempre sentei assim, colada na lousa. E às vezes me distraía com o professor falando. Às vezes o professor começava a falar… Não, eu entendo, eu sou dessa, eu só sento na primeira. Pra eu conseguir prestar atenção era isso. Então eu fiquei amiga da galera também mais nerd, assim, eu adorava. Então, Eu adoro os nerds. Eu amo. Fui criada muito nesse lugar, assim, Então, e eu era mais tímida. Acho que de ficar aquela coisa mais na frente. Eu sempre fui tímida, eu sou bem tímida, inclusive. Então, eu ficava mais no cantinho, assim. Minha piada era, tipo, eu tava aqui de boa, eu só tava uma piada aqui que ninguém sabia de onde tinha vindo, assim, sabe? Eu não era expansiva, eu era mais… Não chegava chegando no lugar e aí falando. Não, eu acho que isso foi moldando nessa época, assim. Porque eu acho que talvez eu até fosse um pouco. Eu sempre fui agitada, criança. Só que eu acho que eu tinha… Quando eu entendi que eu precisava de um hiperfoco, precisava criar esse hiperfoco pra eu conseguir desenvolver qualquer habilidade, tanto social, intelectual, principalmente… Eu precisava dessa calma. Isso aqui não combina com isso aqui. Então eu fui sendo uma pessoa mais calma, assim. Eu ficava, tipo, na sala de aula, era tipo… Cala a boca aí atrás, eu preciso entender o que a pessoa tá falando. Então eu ficava até meio botando ordem, assim, meio… Eu criei esse senso. Então, assim, isso, depois de um tempo, eu entendi que era totalmente o TDAH, assim. Se tinha uma coisa na minha frente, e aí depois na faculdade era a mesma coisa. Só que eu fui desenvolvendo coisas, assim, que eu… Tipo, era meio loucura. Tudo que a professora tava falando, quando o assunto era importante, eu basicamente psicografava, assim. Era tudo, assim. Não era, tipo, pontos mais importantes. Tinha amigo meu que não anotava nada. Eu ficava assim, a pessoa prestando atenção e ele ia decorando, ia lembrando. Eu não conseguia. Pra eu entender o que a pessoa tava falando, eu tinha que escrever. Ela falou isso, agora ela falou isso. Aí eu chegava em casa… Que eu tenho TDAH? Então… Aquela pessoa fazendo olha terapia aí. no programa. Aí eu escrevia tudo e chegava em casa… Tinha que, tipo, passar limpa, assim, eu tinha um puta trabalho. O que pra mim, na época, não era um puta trabalho. Porque eu nunca tinha parado pra olhar pro lado pra ver se alguém tava fazendo isso ou não. Pra mim era assim, é assim que funciona pra mim, então eu vou fazer. Então eu fazia. Aí desenvolvi aquela coisinha de comprar 19 marca-textos, adorava ficar pintando todas as era cores. impecável, lindo. Até hoje, minha agenda, ela tem, tipo… Eu faço gráficos, e aí eu faço bolinha, aí eu puxo coisa, seta, adoro essas coisas. Tem que ser visual, tem que bater o olho, assim. Se tiver muita coisa escrita… Meus livros que eu leio, é seta pra tudo quanto é lado, assim, ó. É um caos. E é um caos que eu olho e falo, ai, nossa, tô entendendo tudo, me dá muito conforto, assim. E aí, isso eu fui entendendo depois, né, com o TDAH. E essa coisa de se distrair mesmo, assim. Por exemplo, na época da faculdade. Toda sala que eu chegava com um professor novo, eles de cara não gostavam de mim. Porque eu não ficava olhando pra eles enquanto eles falavam.
Então, o primeiro símbolo que isso passa é essa pessoa não tá nem aí pra aula. Porque ninguém tá preparado Não tá pra prestando tratar. atenção, Ninguém tá preparado. O TDAH é novo que as pessoas estão falando sobre. Sobre o diagnóstico, né? É uma coisa nova. Então, eu não fazia ideia. Sim. Eu sabia. Falando popularmente, né? Digamos assim. E aí eu falei, tá, e o que eu tinha que fazer às vezes eu pegava uma lixa de unha. Era tipo, não precisou anotar, eu tinha que fazer alguma coisa. Então a pessoa tava falando um negócio muito importante, eu ficava com lixa de unha. Então a pessoa. Aí eu acho que os professores entendiam que eu tava prestando atenção quando eu vinha a prova. Aí a Priscila tirou uma nota. Essa menina que não tá prestando atenção, tá tirando uma nota. Aí eu falava, tá, agora eu entendi que eles entenderam já que não é que eu não tô nem aí. Eu tô realmente tendo que focar em outra coisa pra conseguir prestar atenção no que eles estão falando. Então, isso a vida inteira. E depois do TDAH, que eu fiz assim, eu não fui diagnosticada pelo TikTok, que é o que muita gente está fazendo hoje em dia. E aí eu fui assim, eu faço terapia há muitos anos, a minha psicóloga falou, eu troquei de psicóloga, e ela já tinha estudado, que é uma coisa nova, inclusive para os psicólogos, né, para os terapeutas. Tem alguns que não fazem ideia ainda, tem vários assim que não estudaram, não sabem nada disso ainda, não é uma parada que eles estão pesquisando, então eles não conseguem nem identificar pra começar a guiar alguém, assim. Sim. Então essa eu peguei uma que ela já tinha alguns pacientes com TDAH, ela falou, eu acho que você pode ter. Foi um choque, eu falei, como assim? Aí ela falou, vou te indicar um psiquiatra, que você tem que passar por essa pessoa, e aí você faz o diagnóstico. Eu falei, tá bom. Aí passei por essa psiquiatra, na época… Ela falou assim, o ideal seria você passar por uma clínica neurológica pra fazer o teste, pra ver o que você tem. Porque nessa clínica é uma bateria de 1 milhão de exames, de testes e tal, que você faz. E aí você identifica se você tem autismo, se você tem dislexia, se você tem TDAH. Você vai pra lá com suspeita de alguma coisa, mas é justamente pra isso que serve, né, a clínica. Aí, nessa clínica eu fui fazer, e aí eu descobri que fui diagnosticada com TDAH. E aí você entende, assim, aí depois disso, assim, uma vida pesquisando pessoas e conversando com as pessoas na internet. Aí é a parte maravilhosa da internet, né? Que você tem acesso a pessoas que estão passando tiveram a infância exatamente igual à sua. Sim. E você nunca ia conhecer a pessoa. A pessoa mora no Acre, você tá lá trocando ideia com ela, falando, meu Deus, sério, cadernos? Aí a pessoa manda foto, tipo, olha os gráficos. Meu Deus, eu faço a mesma coisa. Então foi muito legal, assim. E aí isso deu uma mudada, assim. Eu dei acho que uma paz, assim, pra mim, de falar, nossa, cara. De se conhecer, isso. De saber. Tá. Se conhecer te traz uma paz, né? O processo de autoconhecimento, ele vai te aliviando. Muito. Né? Sim. Ai, Pri, que mais? Eu quero saber mais de você. Você veio pro Rio de Janeiro a trabalho? Além do podcast? Eu tenho vindo… Eu te falei, né, lá atrás eu tava comentando que eu tava vindo bastante. Tá se dividindo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Porque depois que eu entendi que a maioria dos meus trabalhos hoje em dia, que nem esses dos stand-ups, eu faço muito pontualmente, assim. E já que o meu ganha-pão virou muito internet, todas as coisas que eu faço, ou são os vídeos que são gravados em casa, eu trabalho com locução que também é de casa, eu trabalho escrevendo roteiro pra mim e pra outras pessoas também é de casa. Aí quando eu entendi isso, eu falei, eu não preciso ficar em São Paulo, né? Em São Paulo eu tava moendo, eu nasci lá, moendo minha cabeça. Assim, tem uma hora que você fala, meu Deus, eu preciso de sol, só tem poluentes e cinza, eu não aguento mais. E aí, ano passado, quando eu entendi isso, assim, depois das eleições também, que foi um ano super desgastante emocionalmente, assim, eu falei, nossa, agora eu preciso dar uma… Não existe pausa, né? Mas eu preciso recompensar o meu cérebro de alguma forma. E eu falei, preciso de algum prazer. Eu falei, preciso recompensar que seja visualmente. Então eu vou pra praia trabalhar de lá. Aí desde outubro eu tenho vindo, eu vim em outubro, passei 15 dias. Aí depois voltei pra São Paulo. Aí em novembro eu passei mais, acho que 10 dias. Aí em dezembro eu passei mais um tempo. Todos os meses eu tenho vindo e quero continuar fazendo isso. Agora, tô na mesma forma. Me organizei lá com os trabalhos, tudo remoto. Então, assim, hoje eu trabalhei já pra caramba antes de vir pra cá. Então, eu tô fazendo isso. Eu acordo, computador, entrego coisa, vejo coisa, gravo coisa. E é isso. Aí você fica estudando, pesquisando conteúdo pra criar em cima? Sim. Tipo… Muito. É bom que eles dão um conteúdo pra gente quase pronto, né? Os homens, os Red Pills, o Campari, todos esses aí. Eles praticamente entregam um meme pronto. Tá. É até difícil criar em cima. Você você pode ser uma roteirista genial como você, mas assim, já vem pronto, cara. Cara, eu tenho uma parte do meu stand-up que eu falo, que eu fiz um setzinho falando do Red Pill. E eu falo que as meninas, não devia chamar react aquilo que elas fazem. Devia ser, me assista tendo um derrame. Porque não há, assim, a maioria dos vídeos que eu vi, as meninas não estavam nem comentando. Era só assim, ó. Era uma quantidade de sequência de absurdos, tão absurdos, que você pode ser a pessoa mais letrada, com o maior vocabulário do mundo. A maioria das meninas que eu vi reagindo, elas falam assim, mas é que não. Do nada eram, não, mas é que…
Era só umas coisas assim. Te deixa sem palavras, né? É tanta coisa pra explicar que você fala, não sei nem por onde começa. É um nível bem profundo de asneira. Total, então é difícil criar. Tem conteúdos que é difícil criar em cima mesmo, assim. Você fala, caraca, como é que tá pronto esse negócio, assim? Ou é horrível isso. Mas é você horrível. segue pessoas, homens assim? Você segue? Cara, seguir não tenho muito estômago. É Mas, difícil. por exemplo, né, ano passado, eu até falei uma época no meu Instagram, rolou até um debate nos stories que eu tava falando com as pessoas que… Algumas páginas de direita, que algumas pessoas, depois que foram me conhecendo, vieram esquerdas, né, vieram me seguir, começaram a falar assim, eu vi que você segue tal página. Sim, tem esse debate, né? Eu sigo quem eu discordo pra ver o que você tá falando. Eu não consigo também. Não consegui Então, dizer, eu sigo. Nunca consegui seguir quem eu odeio. Eu sigo, só que eu acho que cada um vai no teu estômago, assim. Por exemplo, eu ficava muito atenta a tudo que a família Bolsonaro fazia. Eu não conseguia clicar no seguir. Assim, Sim, pra mim seguir não dá. Gente. Mas eu tinha vários amigos jornalistas que seguiam ele. Porque eles falavam, eu preciso que chegue no meu feed. Isso que eu tô falando. Como é que você pesquisa, como é que você encontra o conteúdo, né? Às vezes. Só que outras páginas eu sigo até hoje, assim, de várias páginas de direita, várias. Eu sigo até porque eu falo, tá bom, é o jeito mais fácil de furar a minha bolha. Se eu recebo aquilo no meu feed, eu falo, nossa, eu tenho que combater isso aqui. É isso aqui que eu tô discordando, então pesquisa beleza. de conteúdo que chega, o algoritmo trabalhando pra gente. Vamos usar a favor, né? Já usa tão contra, vamos usar a favor. E disso de conteúdos que eu pesquiso, o algoritmo 100% me ajuda. Acho que ele já tá adestrado, assim. Sim, você começou a pesquisar e ele já entendeu. Eu comecei assim, meu Instagram, ele só me entrega coisa de comédia. Então, só me entrega coisa de comédia. Eu não sei o que os meus amigos estão fazendo. Mas o mais chocante é que Red Pill não é comédia, né? Então, entrega comédia. Aí me entregou um react de alguém fazendo sobre. Aí sim. eu, tá. Porque eu também sigo pessoas que fazem comédia e se importam com temas que eu me importo. Sim. Ou até uma página que nem é de comédia, assim. Eu sigo muitas páginas feministas, muitas. Sim. De várias. Então, assim, às vezes era uma menina reagindo àquilo ou comentando aquilo de uma maneira muito séria, muito densa. Sim. Só que chegou em mim, eu falei, isso aqui. Então, como é que eu transformo isso em piada de alguma forma? Então, é sempre assim, mas é o algoritmo que tá trabalhando, assim. Eu perco um tempo, né? Porque a internet é tudo muito rápido, assim. Hoje tem um negócio viral, amanhã já é outra coisa. Pois é, você tem que produzir… É uma doideira, eu passo muito tempo no celular. Por isso que meus amigos me odeiam, porque eu não respondo a nenhum deles. Eu passo tanto tempo nessa tela que minha vida pessoal é tipo… Quem ficou na minha vida são pessoas que falam assim, a Priscila uma hora vai responder, mas talvez não seja neste ano, talvez seja daqui a um tempo. Aí as pessoas já vão entendendo que às vezes meu WhatsApp é trabalho, assim. Pois é, isso é maravilhoso, né? A internet e as redes sociais que trouxeram essa ferramenta pra gente se mostrar, aparecer, levar um conteúdo pra outras pessoas. Mas cria essa relação abusiva quase, que você ficar o tempo inteiro olhando pra uma tela. Total. O Rio de Janeiro me ajuda muito nisso, porque… É o tempo inteiro tela. E quando eu descanso, lá em São Paulo… Você tá olhando pra uma praia ali. Você tá tela. Você descansa, tá tipo um prédio na sua frente. Você realmente não tá dando nada de prazer pro teu cérebro, assim. E aí, quando eu comecei a vir pro Rio, eu fiquei muito mais saudável, assim. Que bom. Porque é isso, né? Você fala, nossa, agora eu cansei um pouco disso. Aí você vai, toma um ar e olha uma coisa, pensa em outra coisa. Então me ajuda muito. Os estímulos que normalmente eu tinha assistindo alguma coisa pra me deixar longe, o mar faz isso, né? Você vai pra praia, você fica um tempo lá meio… E já te dá uma zerada, assim. Sim. Da mesma forma que eu não viria morar no Rio, eu acho. Eu acho que… Não? Tudo meu de trabalho ainda tá muito linkado lá. Todos os trabalhos presenciais que eu tenho tido, pelo menos até agora, é tudo em São Paulo. Então não me faz muito sentido, assim. Não sei o que pode acontecer, mas agora não. Agora eu ainda acho que faz sentido eu ficar lá perto, ficar por lá. E se eu tenho a possibilidade de ficar vindo lá e cá, eu faço as duas coisas. Que bom. Eu adorei que você tá aqui. Eu tô muito feliz. Pri, bom, você quer falar mais alguma coisa? Quer contar mais algum babado? Acho que o Red Pill tava muito recente, né, ainda. Tava esse… acabou se estendendo o tempo dele, porque muitas mulheres e muitas comediantes, né, criaram em cima daquele babaca do Campari. Coitado da Campari. Até Campari teve que se pronunciar. Né? Nossa Senhora. Mas enfim. Eu acho que ele continua? Como Sim. Então, essa foi a triste… Esse foi um texto meu que eu falei assim, acho que eu não vou perder esse texto do Red Pill, porque o cara, ele… Não é que apareceu pontualmente falando uma merda no podcast. Verdade. Ele tem um Instagram só falando merda. Pois é. E ele está alimentando aquele Instagram. Então, assim, enquanto ele estiver postando coisa, vai ter conteúdo pra gente falar sobre. Mas o mais chocante é o público, né, que consome ele. Tem gente pra consumir, tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Então, é isso.
Então, por um lado, a gente vê mulheres falando sobre feminismo, né? Combatendo o machismo, combatendo a violência e falando de direitos humanos, brilhando na comédia, mas por outro lado, a gente vê que tem um bando de babaca Total. com um grande público. Sim. Então, ainda estamos em perigo. Eu acho Mas que é é isso. importante também. Eu fiquei muito na dúvida assim que esse cara surgiu. Eu falei. Porque a gente fica naquela de vou dar palco. Pois é, né? Esse é o dilema ético que eu acho que todo mundo… Eu lembro que a Iose fala muito isso, a Monique Iose fala muito isso, né? Ela se sente quase culpada com a história do Bolsonaro. A Que gente ela sempre ainda linka com essa trabalhava, história, né? Tipo, eita, será que é um novo Bolsonaro que tá surgindo aí falando merda, a gente tá dando palco? Eu fiquei muito na dúvida, assim, que ele surgiu. Tanto que o vídeo que eu gravei sobre isso não era um react. Eu fiz uma sketch juntando informações e fiz uma Sim. piada com isso. eu Não acho botei o que se rosto possível dele. não botar o rosto é sempre bom. Não coloquei. Só Usar que o conteúdo ruim. depois que ele ameaçou a Lívia… Sim. Aí a Aí, gente pra teve que botar mim, a cara dele em todos os Porque lugares. aí foi assim, não, calma. Não é um cara que eu tô dando palco, é um criminoso. Que eu preciso botar a cara dele pra que em todos os aí a jornais gente precisa saiam. nomear, botar a cara. Tem que nomear. O cara agora cometeu um crime, agora é um crime. Então Sim. agora a gente vai pegar esse cara e vai estampar a cara dele pra que pra sempre as pessoas linkem o rosto dele com um crime. Sim. Até ele pagar, pelo menos. Sim. Então assim, ainda não tá nem perto disso. Então vamos continuar botando o rosto dele. Então assim, aí pra mim a lógica foi essa que mudou. Mas ainda assim, acho que o próximo novo babaca que surgir, sempre eu vou estar nessa dúvida de será que esse cara aqui eu vou dar palco, eu vou mostrar? Porque às vezes é só o que eles querem, né? Sim. É só, tipo assim, isso me faz chegar em mais gente. Então, acho que pra sempre vai ser essa coisa de… A cada nova pessoa tem que dar uma avaliada pra onde que vai e tal. É difícil, né? Porque a gente não quer dar palco, ao mesmo tempo sabe que precisa falar sobre isso. Porque se ele tem um público tão grande, é porque tem muita gente ainda que dá pra a gente tentar chegar de alguma forma e transformar. E Muito. é difícil, né? Muito. Essa matemática. Pri, parabéns pelo seu trabalho. Sou fã, adoro. E desejo que você voe pro mundo. Muito obrigada. Muito sucesso. Que você fique aqui no Rio, que a gente se veja mais. Sim, a gente descobriu agora há pouco que a gente tem vários amigos em comum aqui no Rio de Janeiro. Conta com o Senta Direito Garota, conta comigo. Muito obrigada. Obrigada pelo papo. Sucesso. Parabéns. E sucesso pra vocês aqui. O espaço é maravilhoso, fico muito feliz. Muito feliz que tenham. Pois é, mulheres falando, né? Acho que dando assim, espaço pra outras estamos mulheres, todas juntas, fazendo o mesmo trabalho, né? Total. Na verdade. A gente tá aqui falando, brigando, reclamando, tendo coragem de se expor. Total. E eu acho assim, me emociona muito trazer mulheres incríveis aqui. Então, assim, a gente tem que estar junto. Porque é só assim que a gente vai chegar pra destruir o público gigante que ainda tem um babaca daquele. E abrir espaço pras minas, porque eu acho que… Pois é. Que muitas minas muito interessantes, muito inteligentes, elas nunca tiveram espaço pra se entender Muitas. nesse lugar. É tipo, nossa, calma, eu tenho muito conteúdo pra falar. A gente nunca teve espaço pra falar. Então, um Porque podcast… tem muita mulher maravilhosa, de todas as áreas, assim… Como eu já me emocionei aqui, como eu já conheci histórias diversas de milhões de pessoas que fazem tudo e muito talentosas, muito inteligentes. E que, de repente, eu chego aqui e falo pra ela, você é foda, e ela se emociona. Então, assim, é isso aí, eu acho que… É esse espaço, né? Faz O espaço sentido. da fala, de dar esse espaço. É um movimento muito importante a gente colocar pra fora mesmo as coisas que a gente entende, né? A visão de mundo que a gente tem e o que a gente quer transformar, né? Porque durante muito tempo só os homens que estavam falando, né, sobre tudo. Exato. Então, por isso que pra mim é muito importante ouvir mulheres. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. a você. Parabéns. Parabéns pra você também. Um beijo grande. Sucesso longo, sucesso. Longa vida é esse podcast. Isso, pra nós. Beijo, Pri. Beijo. Beijo, gente. Senta direito, garota.